Boa noite, pessoal. A atualização do Jazz ainda não saiu ainda, não foi lançada, mas em breve ele vai ser lançado. A rede neural sem internet do Java está passando por melhorias para garantir diálogos mais fluidos. Não existe mais a rede neural com internet. O Java agora vai conversar sem precisar estar conectado à internet, tá? E hoje foi lançado dois modelos, o modelo 1B e 2B. Não dá para esperar que sejam respostas grandes e totalmente precisas, porque eu não sei qual vai ser o computador que você vai colocar o Jarvis. E apesar de ter os requisitos necessários, tem pessoas que acabam, por entusiasmo, não cumprindo. Botem um computador fraco, que tem um processador memória um pouco fraca, ou que não tem placa de vídeo, e lógico que o desempenho não vai ser como aquele que foi testado no ambiente correto. Então, o foco é um modelo que funcione, responda bem, mas que seja leve, porque eu não sei predizer que máquina o Jarvis vai estar. Então, se atentem quando vier para cá, se atentem aqui à data. Então, foi lançado dia 4 de 4 de 2026. Veja que os modelos são pequenos. Esse é um modelo que perde metade da precisão desse. Então, toda vez que vocês olhar F16, é porque o modelo está na maior precisão para o tamanho dos parâmetros. Então, se eu tenho um B, então ele está com toda a precisão de um B. E aqui ele está com 60%, vamos dizer assim, da precisão, certo? Se fosse Q4, estaria com 50% da precisão. Mas aí eu foco em 60% de precisão, que eu acho, né, melhor. E aqui é o modelo 2B, que também ele é um pouquinho grandinho, né? Para quem quiser uma precisão toda do 2B é 5.24 GB. Quem quiser 60% de precisão do 2B vai no 1.92. Lembrando que não é compatível com o LM Studio. Não adianta você vir aqui, ó, certo? E abrir no LM Studio, porque não vai funcionar. É apenas para quem tem o Jarvis. Eu vou marcar aqui, ó. Vou baixar e vocês vão ver que não vai funcionar. Baixou o modelo, vou executar. Load model, ó, falhou. Load model, tá vendo, ó? Não funciona no LM Studio. Então é só para quem tem um Jarvis. Eu sei que vai ter gente que, eu não quero o Jarvis, mas eu quero ter esse banco de dados para eu conversar com ele, sem precisar ter o produto, né, da Divisoft AI. Tá perdendo tempo porque isso aqui foi projetado para a rede neural do Jarvis. E é claro que a rede neural do Jarvis vai estar compatível com VUCA, CUDA, NVIDIA, vai ter memória de contexto suave da agora em diante, né? Então assim, é só para quem realmente vai ter aí o produto. Como é feito o treinamento desses modelos, né? Vamos ver? Mas antes da gente ver o treinamento desses modelos, deixa eu explicar a diferença disso aqui, que vai estar na rede neural, para a grade de comandos. Qual é a diferença de uma rede neural offline, que tem aqueles modelos que eu mostrei ainda há pouco tempo, para a grade? É que a grade você fica pregado à grade para poder você conversar. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui para ele, ó, seu nome, ele vai dizer Jarvis. Mas se eu perguntar qual é o seu nome, se eu não colocar aqui essa pergunta, ele não vai responder. Certo? Ele não vai responder, porque ele não sabe. Se eu disser assim, massa, ele vai dizer verdade. Se eu falar, eu não sei o que significa isso, ele vai responder, nem eu, mas porque eu coloquei. Então a rede neural é diferente, tá? Para quem é leigo entender. É diferente. Eu não preciso colocar aqui. Se eu quiser deixar vazio, colocar só aqui algumas funções, que nem está aqui esses parâmetros, né? Por exemplo, quando eu digo aqui, ó, ligar monitor e desligar monitor, eu estou economizando linha. Eu poderia botar ligar monitor aqui e desligar monitor embaixo. Mas como todos os dois comandos vai usar esse mesmo parâmetro, então eu passo uma barra vertical, boto esses dois aqui na mesma linha para economizar e ficar organizado, que vai chamar aqui, ó, a API que vai ligar e desligar o meu monitor. Então ele vai executar exatamente isso. Então eu posso deixar aqui os comandos de interações só para os parâmetros que nem esses aqui.
Agora, para respostas assim, eu deixo para a rede neural. Assim eu economizo memória. Porque imagina você ter que preencher isso aqui tudo para ele ter várias conversas. Mesmo assim não vai ficar legal. Porque você tem que falar exatamente o que escreveu aqui. Exatamente. Então se eu falar assim, qual é seu nome? Ele não vai responder. Porque aqui está escrito seu nome. Aí ele vai dizer Jaros. Deu para entender? Então para quem é leigo, acho que já deu para entender como é que é o funcionamento aqui da grade. E isso aqui não é um aprendizado. Ele está apenas seguindo minhas instruções que eu passei nessas tabelas. Beleza? Agora aqui nesse caso é um aprendizado. E a gente vai ver como é que funciona. Todo aprendizado de máquina, a gente tem que entender que nem tudo é perfeito na vida. Certo? E a pessoa tem que ter conhecimento técnico e científico. Hoje eu faço ciência da computação. E já estudei computação em nuvem. Então eu consigo entender muito bem sobre como é que funciona essas LLM, treinar, que até um tempo atrás eu não sabia. Então eu vou mostrar para vocês como é que é feito um treinamento, como a gente avalia se o treinamento foi bom. Será que a nossa inteligência artificial aprendeu bem? Então, primeira coisa, platial. O que é um platial? Né? Vamos olhar um treinamento primeiro? Olha aqui, isso aqui é um treinamento, certo? Isso aqui é um treinamento. Eu passei aqui o dataset, né? Eu vou mostrar para vocês. Então aqui é o dataset. Eu tenho aqui, ó, a pergunta e eu tenho aqui a resposta. São 3.665 linhas. Então eu passei esse dataset para cá e está treinando. 6 épocas. Isso quer dizer que o código vai olhar esses dados 6 vezes para aprender a conversar. Ainda está em 1.52, tem um longo caminho. E olha o tempo que demora para aprender. Quase 3 horas. 2 horas, 37 minutos e 58 segundos. Isso aqui é um treinamento de verdade. Ele está aprendendo como é que ele vai conversar. Que resposta ele vai dizer? E se a pessoa falar uma coisa que não está dentro daquele dataset, o que, é que ele vai responder? Deu para entender? Isso aqui é um treinamento. Claro que eu estou usando computação em nuvem. E o que danado são esses valores? Esses valores é o treino e a validação. Se essas duas colunas estiver descendo, maravilha. Mas também tem seu limite, que a gente vai ver daqui a pouco. Perceba aqui que tá treinando aqui, ó, já criou um novo valor. Olha que maneiro, né, como diz o pessoal. Então, começou bem alto lá em cima e agora já tá, ó, em 1.5, tá descendo. Tava 1.51, 1.50, né, e um 6 aqui nessa casa e agora tá 1.50 e um 0 aqui nessa casa. Tá descendo. E eu tenho que olhar se esse aqui tá descendo também. Vamos ver se tá descendo. 1.56, 1.52. Então tá descendo. Ótimo. Se o dois estiver descendo, quer dizer que está aprendendo muito bem. Mas tem seus limites. Senão, ao invés de o sistema aprender a conversar, ele vai decorar. Ou pode ser que ele chegue próximo de 0. E aí é o pior, que ele vai perder tudo que você passou. Certo? Ó, ele está começando a aprender, ele vai criar aqui já um novo valor do treino. Perceba que desceu mais uma vez de 1.5 para 1.4. Isso é maravilhoso. Vamos analisar como ficaria no gráfico e como é que a gente interpreta se esse aprendizado está indo bem. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender os gráficos. Isso são problemas. Isso aqui são problemas que temos que avaliar na tabela de aprendizado de máquina. É fácil falar inteligência artificial, né, e baixar LLM. Difícil é a gente entender como é que treina. Então, o primeiro problema é o overfit. Mas vamos para platial, que é o primeiro, né? Platial. Platial ele acontece quando tanto a validação como o treino ficam estáveis. O modelo ele para de aprender. Então, eu passei aquele dataset, que tem quase 4.000 linhas. Ele aprendeu até o limite. Talvez pela configuração errada, ou porque realmente chegou no limite de aprendizado. E aí ele começa a criar uma linha reta. Vamos olhar isso aqui? Olha só, chegou aqui, ó, vou falar assim, etapa 200, para todo mundo entender.
Na etapa 200, chegou em 1.82 o treino e a validação em 1.82. Daqui em diante, olha só, deu platial. Tá vendo? Como é que eu sei que foi platial? Porque não passa disso, ó. 1.82, 1.81, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, ou seja, linha reta. Não desceu mais. Não chegou em 1.7. Tá vendo? E aqui também, ó. Aqui desceu, mas começou a estagnar. Começou a estagnar aqui, começou a estagnar aqui. Isso é platial. Vamos ver? Olha aí, ó. Começou aqui, daqui para cá a gente vê que é normal, quando a inteligência artificial está aprendendo, ela erra muito no começo. Cada coluna dessa, a gente pode ver que é uma época. Não está aqui, mas vamos fingir que é a quantidade de vezes que a inteligência artificial, entre aspas, certo? Só para quem é leigo entender, viu nossos dados que a gente passou. Então, primeira vez, errou bastante. Começou com valores altos, aqui o treinamento, né? E a validação também. Começou com uma distância bem grande. Depois foi diminuindo. Porém, daqui, então, primeira vez que viu, segunda, vamos contar a partir daqui, que geralmente conta a partir daqui. Primeira vez que a inteligência viu nossos dados. Na segunda vez, ainda tá legal. Da segunda vez em diante, ficou reto. Ou seja, daqui para cá, o que aconteceu? Ela não aprendeu mais. E isso é ruim. Quantas vezes a inteligência artificial olhou os dados? 2 vezes. Dessas 2 vezes, aqui ela ainda errou bastante. Ó. Olha a distância. Aqui foi onde ela menos errou. Mas como ela viu poucos dados, ela vai dar respostas erradas. Deu para entender agora? Tá interessante, né? Vamos para o próximo. Overfit. É o clássico. Acontece muito. O overfit acontece quando o modelo ele continua melhorando, o treino, mas piora na validação. Vamos olhar? Perceba que, olha só, é o mais difícil das pessoas entender. Melhora o treino, mas piora a validação. Então, melhora o treino, está melhorando aqui, ó, 1.7, desceu para 1.6, desceu para 1.5, desceu para 1.4, 1.3, vai diminuindo, ótimo. O treinamento tá ótimo, mas aqui não tá. Tá subindo, ó, 1.8 subiu para 1.85, 1.92, 2.05, 2.2, 2.35, 2.5. Quando aqui o treino desce, ele tá aprendendo, mas a validação tá aumentando, dá overfit. Ou seja, em vez dele aprender, ele está decorando o jeito das respostas. Ah, mas isso não é importante, Bruno? Não. Porque no momento que você fizer uma pergunta para ele que não ensinou, ele não vai responder. Ele não vai saber responder. Ele só responde aquilo que você passou. Ele vai ficar igual a grade de comando ali que a gente viu. Ele só vai responder aquilo que você passou. Ele não vai entender por memória de contexto. Ele vai se perder totalmente no meio de várias questões de raciocínio, porque ele ficou com overfit. Vamos ver o gráfico? Olha aí, ó. Ele começou a aprender. Olha que ponto maravilhoso aqui, ó. Entre a época 1 e 2, primeira vez que viu os dados, segunda vez que viu os dados. Da segunda vez que olhou os dados, ó, já tá ruim, ó. Olha o afastamento. O afastamento tá grande aqui, ó, já. Tá vendo? Ó? Tá começando a crescer. E aqui é o pior de todos. Pior do que o começo. Ele está totalmente desaprendendo, está decorando, certo? Vai dar resposta errada, vai ficar fora de contexto, não é legal. Vamos ver o próximo aqui, ó. Underfit. O que é o underfit? Underfit ocorre quando o modelo não consegue aprender. Ambos permanecem alto. Então, se a gente olhar o underfitting, olha só. Eu botei aqui para olhar quantas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A inteligência artificial vai ver 8 vezes o banco de dados com uma conversa. Mas nessas 8 vezes que viu, não diminuiu. Continuou valores altos. Ó, nas 2 colunas. Então o modelo não aprendeu nada que eu passei. Apesar de que está descendo. Outra coisa é a oscilação. Isso aqui, ó. Por que isso aqui é ruim, essa oscilação? Por causa da distância também aqui, ó.
do treino para a validação. Olha a distância. O que é que isso quer dizer, essa distância de um ponto para o outro? Que no momento que eu falar algo que não está no contexto do banco de dados, não vai saber responder. Certo? Tem muita probabilidade de não saber responder. E aqui é o ponto ideal, que é quando está descendo, ó. Tá vendo? Não pode chegar em zero, porque daí perdeu tudo. E nem pode ficar muito abaixo de 0,5, 0,6. Porque se ficar em 0,6 aqui, 0,5, é crítico, certo? Tudo indica que o modelo decorou, ele não aprendeu de verdade. Então perceba que aqui vai caindo o treino. Maravilha, vai caindo, vai caindo. Vamos ver aqui. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, 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 caindo. Ótimo. Os dois estão caindo. Curva suave, né? A gente não está vendo muito de oscilação aqui, muita oscilação. Só que além de tudo isso, a gente tem que ver outra coisa, que são ruído, que é quando os dados que você passou não são dados muito bons. Vamos ver isso em outro gráfico. Eu sei que tem gente que não gosta de assistir vídeo longo, mas é importante saber como o IA funciona. Tem muita gente que não tem a menor ideia de como é que a IA funciona. Quer utilizar, mas não sabe como é que é treinada. Por que que às vezes dá a resposta errada? Porque as coisas não é tão simples quanto se imagina. Isso aqui é ciências exatas, certo? Então, lembra que eu falei que 0,5 não é legal. Veja que aqui, ó, apontou 0,5 a 0,65. Então aqui eu já sei que decorou, certo? Quantas vezes a inteligência artificial viu os dados? 3 vezes. Tá vendo? Época 1, época 2, época 3. Viu 3 vezes os dados de conversa. Começou com valor alto e foi descendo. A curva é muito bonita, mas o que está faltando aqui? Está faltando aqui a outra linha, certo? Essa curva é a curva de treino, beleza. Mas está faltando a curva de validação, para a gente saber a distância de uma para outra, que nem a gente viu nos outros gráficos. Isso é extremamente importante. Outro ponto aqui que não está legal é isso aqui, ó. Tem essa linha aqui, inclusive, mas essa linha aqui não está dizendo se é a linha de validação, né? Não está dizendo. Mas, olha só, dá para notar que os dados das conversas para o modelo aprender não ficou legal. A inteligência artificial pegou muitos dados mal feitos, com respostas ou perguntas mal elaboradas. Isso tudo aqui é ruído. Tá vendo? É ruído. Isso prejudica o aprendizado. Não é legal. Beleza? Vamos olhar um outro gráfico aqui. Deixa eu ver. No gráfico, a gente confunde muitas coisas. Por isso que eu gosto daquela tabela. Você tem a impressão aqui que está plateal aqui, ó. Certo? Você tem uma impressão aqui de que está plateal. Porque o plateal é uma linha reta. Quer dizer que o modelo aprendeu tudo que tinha de aprender. O que a gente precisa avaliar para ser plateal? Qual foi o ponto realmente que parou? Qual o melhor ponto que teve aqui? Então vamos analisar. Chegou aqui, ó. Aqui foi o ponto. Daqui em diante ficou reto. Então isso aqui, ó, é plateal. Eu vou escrever. Não vou fazer assim não, que gasta tempo. Plateal. Certo? O modelo aprendeu tudo que tinha de aprender aqui, ó. Nessa linha aqui. Até aqui, a inteligência artificial aprendeu tudo que tinha de aprender. Daqui em diante, não aprendeu mais. Pode até ser que piorou o que já tinha aprendido. Também acontece. Curva pequena. Aqui, ó. Ou melhor, distância pequena, né? Do treino para a validação. A validação, na verdade, é o laranja. Desculpa, a validação para o treino ficou uma distância pequena. Ótimo. Começou em 4,5. Já começou errando um pouco. Mas
apesar de estar muito bom aqui diminuir essa distância, quer dizer que vai entender bem vários contextos, está errando menos nas conversas, dando respostas melhores, mas tem um problema. A distância desse ponto para esse, desse para esse, desse para esse, perceba que toda distância, todo ponto aqui ó, tem uma distância que é grande. Vai diminuindo sim, mas ainda é muito grande essa distância. O que é que isso quer dizer, essa distância? Que na hora que ele estava fazendo a leitura, que ele leu 3 vezes o banco de dados, ele pulou informações. Vai ter perguntas que eu vou fazer que a inteligência artificial não vai saber responder e vai mentir. Ela não vai dizer eu não sei. Ela vai montar uma história mentirosa para você acreditar. Olha só, não teve overfitting aqui, inclusive. Não teve, porque os dois, ó, as duas linhas, elas chegaram aqui, ó, nesse ponto. Agora, plateal aqui, teve, tá? Mas não tá legal esse treino. Vamos pegar um treino que tá top aqui, que foi feito, inclusive, hoje. Esse treino tá maravilhoso. Maravilhoso. Vamos analisar esse treino que foi feito hoje. Olha a distância. Pequena, né? Ótimo. Não perdeu informação, ó. Ah, mas aqui tá maior. Tá. Mas veja, ele pegou muita coisa logo do começo. Aí, perceba que tem sim aqui uns pontos que até aqui, ó, ele pulou algumas coisas que não era muito importante. Ele pulou. Mas perceba que daqui em diante, olha só, cada vez mais a distância fica menor. Ou seja, aquilo que ele pulou, ele acrescentou no final. Perceba que a distância maior que tem de erro entre o treino e a validação está aqui nesse ponto. Foi os únicos pontos que errou um pouco mais na hora que estava treinando. Daqui em diante, a validação e a linha de treino estão seguindo muito bem. Perceba que elas estão aqui. E outra, isso aqui não é platial. Parece platial, mas não é. Por que que eu sei que não é um platial? Porque você pode perceber aqui que vai descendo. Certo? Vai descendo, ó, descendo, 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 descendo. Daqui para cá é que estabiliza. Só que na hora que está estabilizando aqui, ainda está descendo. Mas pouco, está descendo muito pouco. Não é platial. É tanto que se eu olhar aqui a tabela, olha aí, levou 203 minutos. Ó, perceba na tabela que vai descendo. Olha aí, ó. Tá vendo que vai descendo? Quando chegou aqui, ó, na etapa 400, desceu em 1.54 aqui e 1.66. Aqui. Tá vendo? As últimas casas era 644 e aqui 326. Então não é platial. Certo? Não é um platial aqui. Não teve overfitting. Perceba que a validação e o treino andaram lado a lado. Dá para perceber aqui, ó. Quantas vezes teve que ver os dados? 3 vezes e meia. Viu a primeira vez, viu a segunda, viu a terceira vez, a quarta vez e meia, né, ó. Justinho. A IA não precisou mais olhar mais os dados, porque já aprendeu tudo que tinha de aprender. E a média móvel perfeita, a curva aqui está perfeita, ó, maravilhosa. Então é assim que a gente vê se realmente um sistema aprendeu bem. Então veja que não é tão simples, não é de qualquer jeito. Exige conhecimento técnico-científico para fazer uma boa inteligência artificial, ter conversas, diálogos. Lembrando que a rede neural vai ter skill para você criar skill que nem na Alexa, para abrir sites, sem precisar ficar colocando comando naquela grade. Você vai poder criar suas próprias regras para IA. E vai ter um outro sistema de modelo de treinamento para quem não sabe mexer com computação em nuvem, que eu mostrei no vídeo anterior. Esse vídeo vai ficando por aqui. Forte abraço. Olha aí, já está aprendendo mais coisas aqui, ó. Vamos ver se vai diminuir. Aqui diminuiu.
né? Dá para ver 1.48 para 1.43. Aqui a verificação é a cada 5 etapas, certo? A cada 5 etapas verifica. Então, vamos ver se desceu mais. Se desceu, ótimo, né? Mas aqui o treinamento também está sensacional, certo? Tá? E aqui vai ser o modelo 1.5B. Para quem não quer colocar um B porque é muito, né, pequeno, pode errar. E não vai poder botar 2B porque o computador não aguenta, pode pegar o meio termo 1.5B. Esse é o treinamento do 1.5B que vai estar disponível lá no Rangface. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu não vou cortar o vídeo não. Vamos deixar ver aqui o valor. É melhor. E 1.45. Últimas casas decimais. 1.459. 1.455. Ainda está descendo. Tá? Por aqui eu tô vendo que está descendo. Aqui se manteve estabilizado. Não tem problema. Nesse caso. Porque perceba que ele repete aqui, né? Que é verificado a cada 5 etapas. Para poder fazer a descida. Então vai estar perfeito o treinamento. Agora sim, esse vídeo fica por aqui. Forte abraço e tchau, tchau.